Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live da Zoe. Nós estamos aqui pontualmente às 8 horas, começando mais uma live, mais uma contribuição com conteúdo para que você possa se desenvolver, para que você possa se autoconhecer, para que você possa de verdade chegar aonde você quer, cumprir os seus objetivos, cumprir o seu propósito de vida. Boa noite, Vanessa Boa Cavassani! noite, ai que alegria, gente. E hoje tá tão bom, ó, tem até uma Tem uma música de música. fundo. Vamos ouvir um pouco mais esse som Ai, que aí. delícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos falar de um tema tão importante, né? Tão único, que é essa crise que nós estamos vivendo nesse momento da pandemia. E a gente quer começar com uma homenagem para você, que é um profissional da linha de frente. Só, Márcio, que eu acho que o profissional da linha de frente, ele não é só o médico e o enfermeiro, né? Não. Tem aquelas pessoas que servem o alimento, que limpam os hospitais, tem aqueles caminhoneiros que não pararam, tem muitos profissionais da saúde, psicólogos, assistente social e tantas outras profissões. Então, para você que considera um profissional da linha de frente, fica aqui o nosso agradecimento, porque vamos falar de um assunto que você é destaque. E eu quero agradecer também aos professores, porque os professores se reinventaram, estão se doando e sempre foram e sempre vão ser os profissionais da linha de frente. E nós queremos também deixar os nossos sentimentos para todos os familiares que perderam seus entes queridos nesse momento por conta desse vírus. Também gostaríamos de deixar os nossos sentimentos para vocês. E que Deus os proteja e nos abençoe, viu? E fique com a gente, porque hoje é uma live muito especial, né, Márcio? A gente empenhou muito nessa live para trazer algo realmente que fizesse a diferença na sua vida, como tem sido os propósitos de todos os nossos encontros aqui com você. Muito mais do que dica, a gente estuda para trazer para você um conhecimento, uma ciência e algo transformador. É isso aí, Vanessinha. Né? E eu quero aproveitar esse momento, né? Esse momento que a gente está se conectando com as pessoas que estão aí em casa. Queria dar boa noite para Camila Anzolin, Thalita Barreto, que está com a gente em todas as lives, o Márcio Roberto Ferreira, meu xará. Queria mandar um beijo para Betinha. Betinha também está em todas as lives. Queria mandar um beijo especial aqui pro meu primo lá de Rondônia, Jair. Jair, um beijo pra você, querido. Saudades, primão dando uma moral pra gente aqui, pra Rose. Gente, tanta demonstração de carinho que a gente vem recebendo. E eu também gostaria de fazer uma homenagem especial, Van. Você falou agora de fazer um reconhecimento, fazer uma homenagem, né? Para todas as famílias que perderam entes queridos, pessoas queridas, né? E para mais de 30 mil pessoas que já morreram no Brasil por conta do Covid. E eu queria fazer uma homenagem especial hoje, nesse dia 3 de junho, para o meu tio Alair, infelizmente, nos deixou no último sábado. Um tio muito querido, irmão do meu pai. Infelizmente a gente não pôde estar lá junto, lá no Rio de Janeiro. Mas eu quero mandar um beijo para a família, para os meus primos, lá de Barra do Piraí. Mandar um grande beijo, um grande abraço, falo com eles sempre. E daqui a pouco nós vamos estar junto aí, com certeza nós vamos nos abraçar. E a memória do tio Alair vai estar sempre presente no nosso meio, porque foi uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial na minha vida. Então, um beijo aí pro meu tio, um beijo pros meus primos, um beijo aí para todos que de repente choraram por esses dias aí, né, Van? Sim, é uma dor que quem perde, né, um ente querido sabe a importância de se cuidar, sabe a importância, mas é algo além, né? Esse vírus é algo além, às vezes, dos nossos esforços. Então, a gente sentiu no coração e até senti também
nem sabia se você ia falar isso, mas o Márcio estava aqui na nossa reunião quando ele recebeu essa notícia do falecimento do tio por conta desse vírus, como muitas outras pessoas. Então a gente não pode deixar de deixar o nosso carinho aqui para você, né? E é isso aí, galera. Vida que segue. A melhor forma de nós homenagearmos aqueles que nos deixaram é levar em frente o legado que eles nos deixaram. Então, vamos seguir em frente. Tem muito conteúdo pra gente debater hoje, mas muito conteúdo pra gente Márcio, uma debater hoje. Ó, a gente queria hoje, porque nós estamos tentando, assim, pelo carinho de vocês, a gente se empenha muito. Não sei se aí vocês conseguem perceber o tanto que a gente se dedica semana após semana, desde que aconteceu, né? Porque a Zoe foi algo que foi acontecendo, você já vai falar. Fruto da pandemia, podemos falar ou não? Eu acho que sim, porque a gente fez pensando em você em casa, ao invés de receber só notícias ruins, ter coisas boas, né? O Márcio vai contar um pouquinho como surgiu a Zoe, mas sinta aí o tanto que você é amado, o tanto que você é amada. E por favor, se possível hoje, no formato que nós trouxemos para você, vai para um canto reservado da sua casa, coloque um foninho de ouvido, pegue papel, caneta, porque tem coisas aqui, gente, que se você abraçar e levar a sério, com certeza vai ser transformador para você. Porque uma coisa ninguém tira da gente, que é o saber. E o saber não tem preço. E desde que a gente está nesse projeto da live, o nosso maior objetivo é, por amor às vidas, é passar o saber, o conhecimento. Não é dica, porque dica é uma coisa que pode dar certo para mim e não pode dar certo para você. Exatamente. Se a gente usar esse nome, pode ter certeza que veio de algum estudo, de alguma ciência, da linha do coach ou da psicologia. Mas fala um pouquinho da Zoe, dos nossos patrocinadores, né? Vamos falar. Então, primeiramente, se você está chegando agora na nossa página, se é a primeira vez que você está assistindo uma das nossas lives, deixa eu te contar um pouquinho quem somos nós. Meu nome é Márcio Augusto, eu sou, entre outras coisas, life coach, também sou administrador de empresas, sou pastor evangélico. Essa aqui é a Vanessa Cavassani, psicóloga clínica, mais de 17 anos aí, trabalhando na área de ajudar e apoiar pessoas. E nós temos um propósito em comum. Já tínhamos, né? Porque a nossa amizade ela já vem de algum tempo. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus ele une propósitos, né? E Deus uniu o meu propósito da Vanessa, que é de apoiar pessoas. Então algo que nasceu tão despretensioso, algo que nasceu simplesmente com uma forma de passar algum conhecimento para as pessoas, se formou uma empresa, né? Um instituto de treinamento que a gente não por nada deu o nome de Zoe. Zoe, se você não sabe, significa vida, fonte de vida, é uma palavra grega e tem muito significado para a gente. E o negócio começou de uma maneira tão, como eu já disse, despretensiosa, e isso começou a tomar uma forma muito bacana. Isso começou a atrair pessoas. Hoje, graças a Deus, pessoas depois da live já têm nos procurado, né, Van? Ou para fazer psicoterapia, ou para fazer sessões de coaching. Empresas têm nos procurado para que a gente possa também ajudar no desenvolvimento. Então a Zoe está tomando o corpo e está cumprindo o teu propósito. Então eu queria dar boa noite para você que chegou hoje na nossa live, né, primeira vez. E também queremos agradecer de coração alguns patrocinadores que já têm vindo com a gente, já estão nos abençoando de diversas formas possíveis. E eu gostaria de honrá-los, né? Eles já estavam ali na nossa divulgação, né? Na nossa lâmina, mas eu gostaria muito de honrá-los. Eu quero ler aqui o nome daquelas pessoas que já nos honraram. Então, Empório dos Quiches, né? Delícia! Do nosso amigo Zaqueu, de Duartina. Querido, faz um quiche maravilhoso. Você que é de Duartina aí, por favor. E região, maravilhoso. Queremos agradecer a Maravilhas da Terra, que é uma empresa de produtos naturais que tem um foco na melhor saúde, chás, é uma coisa super bacana, super legal.
Queremos mandar um abraço e um agradecimento para Mary Kay, né, no nome da consultora Fabiana Milano, que também tem nos ajudado, tem nos apoiado. Um grande beijo para Kaizen. A Kaizen, ela patrocinou hoje o nosso jantar. Depois que a gente acabar essa live aqui, nós vamos comer um delicioso yakisoba que tá tirando a minha concentração aqui, o cheiro. Ela veio aqui fazer a entrega e o cheiro tá me tirando a concentração. Todas as lives ela vai patrocinar o nosso jantar. Amém, né? Amém. Por amor, assim, Amém. por um retribuição. carinho, É isso aí. E quem abençoa é abençoado. A gente já aprende assim. E também para o nosso amigo Andrezão Milano, lá de Bauru, da MDH, Milani Direções Hidráulicas, que parceirão nosso, parceirão da nossa família, parceirão da Zoe. Então, nós gostaríamos de fazer essa introdução, primeiro para te conectar com a gente, depois para dar tempo das pessoas entrarem, para a gente de fato agora entrar no conteúdo. Como eu falei, é um conteúdo assim extremamente bacana. Nós vamos falar hoje sobre a pandemia. Na verdade não vai ser sobre a pandemia, vai ser sobre o efeito que a pandemia causa em nós. O efeito que tudo isso tem causado em todo mundo. Todo mundo vivia dia 1º de março de 2020, Vanessa. Todo mundo vivia o seu normal. Todo mundo vivia achando que 2020 seria o ano de flores, o melhor ano da vida. Não que não venha a ser. Eu quero já dizer desde já que 2020 vai ser o ano, já é o melhor ano da tua vida, mas houve uma ruptura. Né? Eu lembro até hoje que em fevereiro eu estava de férias com a minha família nos Estados Unidos e a gente estava fazendo vários sonhos, a gente estava desenhando várias situações, a gente estava planejando muitas coisas. E no dia 1º de março a gente fez uma reunião e a gente desenhou um planejamento estratégico inteiro lindo. E no dia 15 de março nós ouvimos que as escolas da Europa já estavam sendo fechadas. No dia 20 de março começaram a se fechar as escolas aqui em Bauru, aqui na região, aqui no Brasil. E a partir disso, Van, as coisas começaram a ir para um lado que se a pessoa nesse momento não aplicar o autoconhecimento, não tiver bem definido o seu propósito, aonde quer chegar, se não tiver um autocontrole, uma autorresponsabilidade muito grande da sua vida, de verdade tudo isso vai passar e talvez você esteja vivendo ainda no seu normal ou no seu novo normal. Eita, né? Já começou a desconstrução da live, né? Sabe o que é importante? A gente entender que na crise, seja ela qual for, o que você entende por crise, pode ser em relacionamentos, no trabalho, uma crise interna, toda crise remete e leva o ser humano a se perder um pouco nesse processo. É na crise que às vezes a gente revela o nosso lado mais obscuro. Só que quando a gente é diferente, quando a gente se conhece, quando a gente tem uma segurança, a gente encara a crise de uma maneira diferente. Eu estou usando a palavra diferente de novo, né? Diferente. Mas é porque a gente sabe conduzir de uma maneira saudável, mesmo que seja um processo de dor, de dúvida e de dificuldade. Eu quero agradecer, e eu acho tão lindo a conexão, porque tem uma pessoa muito especial, a Jordana, lá do Japão assistindo a gente. Ô, louco! Do Japão! Bom dia pro Japão! Bom dia! Bom dia pro Japão! Faz conta que é um café. Olha o café japonês. Um beijo pra Jordana. Gente, olha que incrível, eu convidei ela não sabia a princípio desse projeto, ela falou, claro que eu vou. E aí a gente viu que ela tá aí, bem-vinda, que Deus te abençoe. Que honra essa conexão. Então, pra gente compreender um pouco a crise, Márcio, a crise leva o ser humano no seu lado mais sombrio, sabe, revelando a persona e a sombra, que nós já comentamos na live passada sobre identidade? Sim. Só que o ser humano que se conhece é diferente. Diferente. Né? Nós temos dois tipos de crise que gera estresse na nossa vida. A primeira crise é essa que nós estamos vivendo, uma crise que não depende da gente. Pelo menos eu penso assim.
Não foi algo criado. Eu Está acho que fora o da nossa vírus zona de controle. tá fora, né? O Sim. vírus é algo objetivo, Sim. ele tá aí, ele acontece, ele não é Sim. político, ele não é espiritual. É uma coisa que vem do mundo externo, de algo externo e que nos atinge. Essa é a crise vertical. Por que ela é chamada assim? Porque nos corta ao meio, Márcio. E aí nos divide, traz aquele sentido de dualidade. E isso gera muito conflito na gente, porque é da noite para o dia, da saúde para a doença. Nós dormimos de um jeito e acordamos do de outro. É uma ruptura muito grande. Muito grande. Você sabe que me remete, e tudo isso é muito doido, porque eu fico imaginando as pessoas, a gente estava conversando sobre isso esse final de semana, as pessoas que não estão tendo oportunidade de se despedir dos entes queridos. As pessoas que veem o seu ente querido entrando no hospital e depois só vê a imagem de um caixão sendo enterrado. Não existe um processo, fica um aberto. O mesmo jeito com a gente, né? Nós acordamos de um jeito, acordamos cheio de expectativas, aliás, dormimos, né? Cheio de expectativas, cheio de planos. E aí a gente acorda. E quando a gente acorda, o mundo está abaixo. E o que a gente faz com esses planos e essas expectativas? Então, o que a gente percebeu? Um desespero, um descontrole, uma sensação de luto mesmo, de vazio. Porque é isso que esse tipo de crise traz pra gente. Mas, ainda hoje, nós vamos ver o quanto isso pode gerar um impacto transformador e nos ajudar a nos conectar com uma força que a gente nunca mais vai temer nada. É isso aí. A não ser a Deus. É isso aí. Porque quanto mais resiliente a gente é, menos medo da vida a gente tem. E aí, Márcio, uma outra coisa interessante que eu preciso chamar a sua atenção é porque ninguém tinha problema antes da pandemia. Ninguém tinha crise, ninguém passava por situações de conflito. Ansiedade é novo. Né? Não é verdade. Por quê? Porque já é pertinente ao ser humano, já é natural, já é normal que tenha os problemas, as adversidades. Então essa é a crise horizontal. Seria a nossa crise interna. Então muitas coisas estão acontecendo com a gente hoje, medo, ansiedade, por quê? Porque a gente já tinha e de alguma maneira a gente não prestou muita atenção nisso. Então cuida disso na sua vida se você se sente assim, procura um tratamento, procura uma ajuda, é muito importante, porque isso já existia em você, mas a crise da pandemia está alarmando um pouco mais, né? Então é o momento da gente estar em casa, como diz a ciência, mas também é o momento de você entender essa casa como a tua própria alma. Aproveita essa oportunidade difícil para você se conectar com você, para você olhar para você e falar: meu Deus, eu tenho muito que agradecer, eu tenho muito que investir, que é a minha vida, que é o que a gente tem de mais valioso e precioso. Mas eu quero, enquanto profissional da saúde, abrir um parênteses. Posso? Pode falar agora. A gente tem muita coisa, o Márcio trouxe exercícios bacanas, mas assim, eu quero, não posso deixar de fazer uma conexão, Márcio, com a nossa saúde mental. Tem pessoas que vão precisar sim de tratamento nessa fase, tá? Há uma ansiedade denominada assim, ansiedade desencadeada do Covid-19. E há também outro tipo de estresse, de ansiedade, que chama estresse pós-traumático, que a gente apresenta depois que passamos por situações difíceis. Então, são considerações assim, que além de uma live, a gente precisa falar, porque um tratamento médico, um tratamento psicológico, ele salva vidas, né? Se a gente se cuidar, a gente previne muitas outras doenças. E a compulsão alimentar, sem comentários, né? Você já ouviu falar o termo da quarentena 15? Ó, quem tá comendo mais nessa quarentena aí, levanta quem tá comendo a mão mais, sem culpa. Ou fala só assim o joinha. Hoje você vai saber o que acontece. A quarentena 15 é um termo também, claro, novo, porque as pessoas estão, em média, devido à compulsão alimentar, o vazio mesmo, a desconexão com a rotina,
comendo mais. Daí engorda 15 libras, que equivale a 7 quilos. Sim. Não pega isso pra você, viu, querida e querido? É só um dado científico. Pode ser que você esteja magrinha. Puxa. Eu engordei. Eu acho Mas que é fala o baixo vídeo. pra ninguém ouvir. Eu é acho que é segredo. o vídeo. É que na televisão Mas eu a gente também fica tava mais muito magro. magra. É, na televisão a gente fica mais gordo. Mas assim, para sair um pouco dessa questão das patologias, que nunca é o objetivo da nossa live, porque a nossa live ela é aberta para todo mundo. Então a gente não foca em patologia, mas a gente faz essas ressalvas porque é muito importante. Vamos prestar atenção a algumas orientações de saúde dadas por médicos, psiquiatras, enfim, os profissionais, psicólogos. Procurar atividades que controlem a tensão, caminhada, corrida, bicicleta, coisas que você possa fazer ao ar livre. Não sei como tá as questões de academia, não Tá vou fechado entrar, ainda, né? tá? Eu acho que tá fechado ainda. Porque eu vou muito, né? Ah, tá. Você vai começar o projeto. Eu vou, você perguntar Ó. de restaurante, eu te respondo. Academia, eu vou ficar te devendo essa informação. Ah, eu ainda não voltei. Ó, é época de desconstruir. Tem muita gente que fala assim, ah, eu só funciono se esse negócio de online não dá pra mim, de ensino à distância não dá pra mim. Para com isso, é hora da gente desconstruir, porque a gente cria e tumultua coisas num período que já é difícil. É momento de sermos mais flexíveis e aprender com a gente mesmo. Faça um processo de coach com o Life Coach Márcio Augusto. Olha só. Faça sessões de psicoterapia, né? É momento também, Márcio, de movimentarmos o corpo e a alma. Cada um tem aí a sua maneira. Quando a gente fala meditação, é tão sério isso, viu? Meditação que trabalha com a respiração e ajuda tantas outras coisas, problemas cardíacos, problemas fisiológicos, isso é muito importante. Cuidar do corpo e da alma. Eu me apego nos louvores. Os louvores. Né? Pra Os mim louvores é falam muito. Ah, um negócio é que eu não sei falar, fala aí essa palavra. Trade-off. De novo. Trade-off. Isso. O que é isso? O que é isso? É troca. Isso significa assim, ó. Lembra da janela do eu desconhecido? Sim. Então, é Janela de começar a Johari. fazer nessa pandemia coisas que você nunca fez. E aí você vai descobrir coisas sobre você, que se você acompanhou a live passada, você vai saber que está nas janelas de Johari, lá no quadrante do eu desconhecido, você vai se dar a oportunidade de descobrir habilidades que você não conhecia. Eu, graças a Deus, meu marido descobriu a habilidade para cozinhar. E ele nunca mais vai perder essa habilidade, Em viu? nome de Jesus. Amém. Tá sobre E a sua outra vida. coisa, O dom da faz culinária. pão, risoto. E ele ainda vai descobrir a habilidade de lavar banheiro. É? Essa vai. ele não descobriu? Não sei, eu tô sentindo, vai. Vamos E ver se é aí de também, Deus. Márcio, cultivar a paz. Muitas pessoas acham que paz é um presente de Deus na nossa vida. Não somente, mas a gente tem que plantar. Você colhe o que você não planta? De forma alguma. Então plante, cultive a paz, isso é muito importante. Então essas são as orientações, porque não é live de dica, É né? isso aí, orientações. De saúde. Mas, ô Van, Vamos lá, filosofar? vamos falar uma coisa bem interessante. Tem um termo na moda, né? E os termos da moda me preocupam um pouco, né? Sim. Até porque a gente tem falado muito aqui que a gente não pode simplesmente repetir coisas ou viver uma introjecção no sentido de absorver tudo que vão falando para você e você não parar para pensar. Eu não tenho nada contra o termo, eu tenho uma preocupação de como as pessoas vão enfrentar ou como as pessoas estão encarando esse termo, que é o famoso novo normal, né? Nada contra a definição, nada contra quem usa. Eu não estou falando para você não use mais, não é isso. Eu só gostaria, assim como a gente faz aqui na nossa live, né, é convidar você a pensar, a meditar sobre isso. Se você for pesquisar no dicionário, o que significa o normal? Normal, se você for lá no Google ou abrir o Aurélio, você vai chegar num sinônimo, numa definição de algo comum, algo que é corriqueiro. Então o normal é algo comum. Lembra e pensa que antes dessa pandemia acontecer, você já vivia um normal. Só que esse normal que você vivia, ele já foi novo um dia também.
Em algum momento da tua vida, a vida que você vivia antes da pandemia, ela também era nova. Tá, Márcio, qual que é o problema de eu chamar de novo normal? O problema é que talvez você vai achar que as coisas que vão acontecer depois da pandemia não tem nenhuma responsabilidade sua. Por quê? Porque é uma coisa normal, porque é uma coisa comum. Então o problema não é você chamar de novo normal, é isso dar um comando para o seu cérebro de que, bom, basta eu ficar em casa, e o em casa pode erroneamente significar para você improdutivo, ou pode erroneamente significar para você sem fazer nada, e você ficar no marasmo e achar que as coisas vão entrar num novo normal, e esse novo normal é comum. Mas a grande pergunta é: como você vai sair dessa pandemia? Né? Exatamente. Como você vai estar depois da pandemia? Você sabe como você entrou. Você sabe quais eram os seus medos, os seus traumas. Você sabe quais eram os seus projetos. Talvez muitos desses projetos aí vão ter que ser adiados por um tempo, coisa que não depende de você. Legal, você entrou nessa pandemia, todo mundo foi obrigado a entrar na quarentena, todo mundo foi obrigado a viver o normal da quarentena, mas o grande problema de você pôr na tua cabeça que o que virá depois da pandemia é o novo normal, a minha preocupação é que isso dê para você a impressão de que você não precise fazer absolutamente nada, porque o que vai acontecer é uma coisa comum. Eu vi algumas postagens assim, não vamos voltar ao normal, porque o que era normal não era bom, né? Do tipo assim, a gente tava num mundo desenfreado, uma loucura por produtividade, por sucesso. Nós já comentamos em uma das nossas lives que sucesso é bem diferente de significância. Sucesso é uma coisa boa para você, mas não é relevante, não tem sentido para o mundo. Então, coisas assim que a gente quer que você comece a pensar. Que normal era esse, né? E será que voltar ao novo normal, a gente não vai voltar para estaca zero e perder toda a oportunidade que a gente tem no momento presente? Porque você sabia que paz é aproveitar o momento presente, seja ele da forma como for? É que nós, seres humanos, não somos treinados para isso. Nós não somos treinados para compreender que quando as coisas elas saem do controle, de alguma maneira a gente pode aprender com elas e não padecer. E aí a gente fica querendo tornar as coisas normais e anormais. Por que tem tanto preconceito? Exatamente. Porque a gente fica colocando isso é normal, isso é normal. Eu, enquanto psicólogo, não gosto de usar esses termos. Isso é normal? Eu já falo para o meu paciente, isso é saudável para você? Né? Então a gente precisa desconstruir. Nome é uma coisa que marca. Se a gente entrar no novo normal, a gente vai desperdiçar a oportunidade, que é a única coisa que nós temos nesse momento. Ninguém vai parar com a pandemia, a não ser tomar atitudes responsáveis. Mas o vírus vai sair, deixar de existir, a hora que for. Exatamente. Então a gente não pode perder essa oportunidade. Eu não estou entendendo o que a produção, eu não entendi. Exercícios online. Com a filha Laura, aqui em Duartina. Depois eu vou responder pessoalmente o que é que a gente não entendi, né? Tá. Ó, se o natural é normal, ou normal é natural, por que quando acontece um problema a gente não vê com naturalidade? Por que a gente não consegue sentir e viver com naturalidade algumas perdas da nossa vida? Eu não estou dizendo que é fácil, até porque vocês estão diante de duas pessoas aqui que passaram por vários tipos de perda e escassez na vida. Mas o que eu quero dizer é que a gente às vezes potencializa muito. Se é normal e natural, então vamos tentar encarar dessa forma. E se você não acreditar em mim, que isso é possível, nós trouxemos uma ciência. Né, Márcio? É isso aí.
Eita, vamos mostrar? Vamos mostrar. Aqui, gente, quem conhece Viktor Frankl, a psicologia, ela tem as primeiras escolas, né, que é a psicanálise, o behaviorismo, a comportamental, a humanista e depois vem a psicologia transpessoal e entra o autor dessa pirâmide que você já vai conhecer, esse querido Viktor Frankl. Ele tem uma história de perda, assim, inacreditável, né? Ele viveu na Segunda Guerra Mundial, ele viveu no campo de concentração. Lá ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive os seus familiares. Ele saiu em 1945 e em 9 dias ele escreveu essa obra que você está vendo aqui. Vamos falar de quem é do livro? Vamos falar de quem é do livro. Que você tem que ler, gente. Não dá para passar nessa vida sem ter sentido. E o Viktor Frankl, nessa obra muito fácil de entender, ele coloca sobre isso. Em 9 dias, esse cara, sabe? Esse gênio aqui, né? Ele lançou uma teoria para nos ajudar a lidar com as adversidades. Então, nós vamos mudar o novo normal para que nome, Márcio? Tríade trágica. Isso é psicólogo demais, né, Van? Isso aí é muito... Ô, Van, deixa eu só fazer um comentário do que você falou. A gente não foi convidado, né? A Betinha fez um comentário muito bacana aqui. Ela disse que a gente não foi convidado pra gente entrar na pandemia. A gente simplesmente foi... Ninguém perguntou. Foi, né? exatamente, foi jogado. E falando um pouquinho sobre essa questão de pandemia, né, eu gosto muito de trazer para a prática para que você possa imaginar isso de fato na tua vida e que isso faça sentido para você. Então, quando a gente fala do novo normal, de novo, nada quanto conceito. Eu não estou querendo inventar a roda. A única coisa que eu estou dizendo para vocês é que talvez isso seja uma projeção. Talvez você vai, como a gente falou na live passada, colocar suas expectativas num novo normal e colocar a culpa talvez do insucesso, né? Porque o novo normal não é uma coisa bacana para você. Um parênteses aí, olha, tem muita gente que fala assim, eu até iria na academia, mas não vou porque eu tô na quarentena, eu até iria. Gente, fala sério. Será? Já não era pra ter ido? E será que ia antes? E pegando o gancho do que a tia Beth falou, ninguém foi convidado. Gente, de todo o coração, a gente precisa desconstruir aquela linha de raciocínio, expectativa. Isso não poderia ter acontecido. Ninguém perguntou se eu queria. Bem-vindos à vida. É isso aí. Viver é uma grande arte. É isso aí. Até a semana que vem, já adiantando, nós vamos falar de fé. Porque eu acho que fé é uma coisa que a gente precisa muito nessa pandemia. Você não pode perder, já fica até aí a dica, né? Ô Márcio, fala, te cortei. Isso aí é bacana, uma coisa que eu queria fazer um comentário da projeção, disso ser uma falha, e esse que é um perigo do novo normal, a gente colocar agora a culpa na pandemia de coisas que a gente já não fazia antes, né? Mas agora a gente tem uma projeção para colocar na pandemia, e quando chegar o tão esperado novo normal, a gente também usar o novo normal como, o novo normal também não foi bacana para mim. Mas a grande pergunta que eu quero deixar para você, aliás, essa pergunta eu fiz na nossa primeira live e gostaria de fazer novamente agora. Se a pandemia, se a quarentena fosse um professor, qual lição que ela deixaria para você? Eles poderiam Fiz essa pergunta. Aí, eu gostaria muito que você... Aliás, aproveitando, eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Quando nós falamos da live, estávamos aí anunciando a live, lembra que a gente prometeu para vocês que nós iríamos fazer um sorteio das pessoas que comentarem a nossa publicação? A gente não esqueceu, nós vamos fazer. Mas nós temos mais um presente para vocês. As pessoas que estiverem presentes na live, deixarem seu comentário, dando um joinha para nós, sabe? Isso é o que nos motiva a saber se a gente está conseguindo se comunicar com você. Então, toda vez que você escreve um comentário, nós lemos todos.
E isso é o que vai dando para nós os feedbacks, se o conteúdo tá legal, se a gente está conseguindo se conectar com você. Então eu quero convidar você a ficar até o final, porque nós vamos fazer um sorteio. Não vai conseguir ser ao vivo, porque vai ser um aplicativo que vai fazer. Mas logo depois do encerramento da live, nós vamos sortear uma caneca da Zoe. Olha só, uma caneca, a sua não é. Aliás, a minha eu não trouxe, a Zoe me emprestou a dela. Você vai ganhar uma caneca da Zoe. Nós vamos fazer um sorteio de quem comentar aí, der um feedback para nós construtivo daquilo que a gente está fazendo. Outro ponto para que você fique até o final, porque no final nós vamos fazer 2 exercícios que são exercícios que eu aplico para os meus coaches, para os meus clientes de coach, que é justamente como você montar uma meta e como você validar uma meta. Nada mais prático do que isso, nada mais de conteúdo produtivo para você. Eu vou ofertar, na Zoe, né? Vai ofertar para você, vai dar 100% grátis para você uma sessão de coaching. Então, fique até o final. Nós vamos fazer uma sessão, obviamente que resumidamente, mas dando para você o que isso é poderoso na tua vida. Então vamos voltar. Você sabe que você falou dos comentários, a gente começou tão emocionado, né, para homenagear os profissionais e também as famílias enlutadas, que nós não nos atentamos ao agradecimento da dona do tema. Puxa, é verdade. É tanta gente para agradecer, né? Gratidão. Nós não fazemos temas da nossa cabeça. Sim. Os nossos temas, eles são trazidos para nós. Sugestões. Sugestões. Né? E o tema de hoje foi uma amiga sua, né? Sim. Foi a Mara. Minha esposa. Foi a Mara. Você sabe que a Mara, além de amiga minha, ela é minha esposa. E ela, acho que na segunda vez que a gente estava falando sobre superação, ela falou: Márcio, eu acho que bacana vocês falarem sobre a pandemia. Eu acho que tá todo mundo meio que na mesma vibe, né? Na mesma conexão do que fazer. Sim. Várias pessoas com um projeto lindo aí para fazer e não sabe como e quando fazer. Fala sobre pandemia. A gente teve que colocar identidade, porque foi uma coisa muito latente, que falava muito ao nosso coração. Legal. E agora nós estamos falando sobre pandemia. E aí a Dani Doreto, que é uma assistente social incrível, ela falou a mesma coisa que a Mara. Mas ela falou assim: você sabe que eu sou fã da vida, de sentido de vida. Então, fala desse tema, mas inclui o Viktor Frankl. Então, assim, por que dá muito trabalho pra gente? Porque a gente não faz o que é confortável pra nós. Exatamente. A gente bola uma coisa que você pediu, do jeito que você pediu. Por isso que nós trouxemos o Viktor Frankl, né? Exatamente. Essa teoria que vai mudar a sua vida se você entender. Posso falar os 3 pontos, Márcio? Agora, Van, agora. Só uma coisa legal pra gente pensar. Sabia que a gente não se distrai de uma dor tanto quanto a gente se distrai de um propósito de vida? Uau! Você que já pegou a sua canetinha, que eu sei que tem gente com caderno e caneta, olha só. A gente não se distrai de uma dor como a gente se distrai de um propósito de vida, de um sentido de vida. Parece que a dor a gente pega, carrega, cuida, alimenta, expõe e vai pro Face, vai pro mundo e tal. E o propósito fica lá, a gente não dá. Então, a partir de hoje, pensa nessa frase. Dê voz, alimente os teus propósitos. A tua dor, você aprenda com ela. Mas pega essa frase para você. Nós vamos pensar em 3 coisas aqui, então. Esquece um pouco o novo normal e pensa nessa tríade. É científico, é logoterapia para você, tá? São 3 coisas que eu juro para você. Embora eu já conhecia, a Dani me fez resgatar. E depois, logo que meu pai faleceu, eu fui buscar na logoterapia a cura, além de Deus, sempre é Deus na minha vida, pro meu luto, e eu me lembrei dessa tríade aqui. Você que tá com seu papel, com a sua canetinha, anota 3 coisas que você, para todo sempre, você consegue resolver e compreender. Sabe aquela perguntinha assim, dá para dizer sim para a vida apesar de tudo isso? Dá para viver normalmente, entre aspas? O que é normal, né? Tem que pensar o que é saudável depois de tudo isso.
Dá, gente, enquanto Deus te der fôlego de vida, você vai ter uma vida abundante. É só você acreditar. Mas não é só uma frase motivacional. Pega aqui essas 3 coisas, essa tríade que você vai entender. Primeiro, transformar o sofrimento em uma conquista e realização humana. Forte, hein? E eu juro pra você que isso aqui entra dentro de mim. Não, Gente, fala com o momento, né? é possível transformar o sofrimento em uma conquista e realização humana. Vai pensando no teu sofrimento, se está relacionado à pandemia ou alguma outra crise, pensa nesse primeiro tópico. Depois você vai conseguir encaixar com o exercício que o Márcio vai fazer. E só fazendo um adendo no que você falou, isso que você disse tem muito a ver com o nosso segundo tema, que foi a superação. Sim. E nós falamos aqui algumas vezes de que a superação, ela te dá, né, quando você enfrenta uma dificuldade, quando você enfrenta um problema, quando você enfrenta algo que te provoca, você tem a oportunidade de descobrir habilidades que nem mesmo você sabia que você tinha. Que é a marca da Então, força. preste atenção. Tudo isso que nós estamos vivendo, eu tô ouvindo tanto testemunhos de pessoas que falaram para mim, Márcio, até eu mesmo falaram, Márcio, olha, com essa pandemia eu aprendi a tananana, 3 pontinhos. Nessa pandemia eu melhorei, tananana. Cara, pega isso na tua vida. Pega isso para que você entenda de que quantas oportunidades e quantas habilidades que estava dentro de você e quanto talvez isso poderia ter feito você tão feliz, ressignificar a tua vida, e isso passava despercebido. E talvez você tenha sido necessário de verdade nós passarmos por tudo isso para que a gente possa conseguir assim andar e estar conectado. Eu vi que a minha amiga Valéria, lá de São José dos Campos, ela disse que a pandemia fez com que ela se aproximasse da sua família. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Você sabe, Márcio, que a pandemia, ela me fez pensar em uma coisa que eu pensei depois da enfermidade, do falecimento do meu pai, que era diminuir o meu ritmo de trabalho. Então, por isso que eu falo que é importante a gente aproveitar esse momento, porque às vezes a gente aprende numa dor maior, como um luto, por exemplo, e sendo que nós estamos tendo a oportunidade de aprender agora. Tá certo que muitos já perderam entes queridos, mas embarca um pouco mais nisso que a sua amiga falou. Sim. Né? Em sentido de vida, em dia a dia, sabe? Agradecer porque você tá com a sua família, porque você tem tempo de qualidade. Você pode andar na rua, numa bicicleta, sabe? Jantar. Não é o que mais a gente quer fazer agora e não pode? Exatamente. Né? Ninguém agora. Coisa É claro, simples, tem gente né? que quer fazer uma viagem e tal, mas a gente só quer sair, comer, dar um abraço. Então é momento da gente valorizar as pequenas coisas. Segundo ponto da tríade, extrair da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. Quando é que você se sentiu culpado na vida que você pensou que isso poderia ser uma oportunidade? É o segundo ponto. E o terceiro é fazer da transitoriedade da vida um incentivo para você realizar ações mais responsáveis. Se nós sabemos que a vida ela tem um começo, um meio e um fim, para nós cristãos nunca tem fim, mas entenda a nossa passagem aqui na Terra. Se ela é transitória, sejamos mais responsáveis. Quando você acordar pela manhã, agradeça. Vamos lá, o agradecimento que eu gosto de fazer. Vamos fazer. Agradeça o copo de água que você pode tomar, que você tá aí saudável. Agradeça por um amigo. Eu tô agradecendo aqui a minha amiga, a Lu Zanforlin, minha amiga da faculdade. É mesmo? Olha inesquecível, só, altas histórias de estudo, né, Lu? Abafa que o nós... caso. Não, eu não aprontei na faculdade. Nem a Lu. Mas olha, agradeça, tá? Então esses são os 3 pilares, 3 atitudes. Ai, meu Deus, eu esqueci. Volta na live. Mas se ainda assim você quiser
foto, escrito, só chamar a gente. Eu acho que é isso que a Jordana colocou, acho que ela vai querer que você faça depois os exercícios com a filha dela. Perfeito. Depois perfeito, eu pego o contato. Perfeito, A ficha caiu agora, né? Então, essa tríade de Viktor Frankl, pega pra você. Eu vou dar o meu testemunho de vida. Mudou muito o meu pensamento diante do luto. Eu comecei a ver o que é que eu posso aprender, como eu posso ser responsável. Eu não controlo a vida, mas eu posso controlar os meus pensamentos, o psiquismo, lembra? O que eu penso, o que eu sinto, como eu me comporto. Tem muita coisa que a gente pode fazer sim. E para todas que a gente não pode, a gente vai se alimentando diariamente de coisas boas, para quando a gente não puder mudar nada, a gente ter recurso aqui dentro da gente. Né? Exatamente. Se você todos os dias trabalhar o perfil resiliente que nós falamos na live da superação, quando você estiver em crise, você não vai mostrar para tua família e para você mesmo o seu pior lado. Você sempre vai revelar. Eu lembro que as pessoas falavam assim para mim, agora eu quero ver se nessa enfermidade você vai ser essa pessoa abençoada que a gente pensa que você é. E eu pude responder isso para mim, que é o que de fato importa. Que eu sou essa pessoa abençoada, mas aonde foi que eu busquei? Coisas que eu plantei antes. Exatamente. Importante lembrar. É como uma conta bancária que você aí. vai depositando. A minha faculdade está na live. Olha, tá dando moral pra você, beijo pra minha amiga Larissa. Vai, você pediu pra elas se seguirem, hein? Maravilha. Elas sabem que não. Ai, que lindas. E é uma coisa muito interessante, né? Tudo isso que você tá falando, porque a gente não se prepara para a guerra na hora da guerra, né? Então pensa comigo, né? Você vai se preparar para um novo momento a hora que ele chegar na tua vida, né? Muitas pessoas, assim como eu, assim como a humanidade, 95%, 100% da humanidade, talvez não estavam preparados para esse momento que a gente está passando. Então, qual que é o nosso intuito aqui dessa live? A gente está falando de humanidade na crise, estamos falando de aspectos bacanas para o seu comportamento, mas o que a gente quer dizer com tudo isso? Qual que é a mensagem que a gente quer passar para você? Não espere para se preparar para a crise na hora que você estiver na crise. A crise acontece fora do teu controle, você não sabe qual o problema que você vai enfrentar, você não sabe qual jogo você vai ter que jogar, você não sabe pelo que você vai passar. Então o que você precisa fazer agora? Nesse momento, você precisa se preparar, você precisa colocar as coisas numa ordem lógica na sua cabeça, você precisa se organizar, tirar os seus sonhos aí do papel, tirar os seus projetos, os seus propósitos do papel e começar a colocar isso em prática. E no coach, a gente tem uma frase que a gente fala que chama Go to Action. Muito chique. Forte, né? Isso. Go to Action quer dizer vamos para ação. Né? Vamos parar de ficar sentado, murmurando, dizendo da pandemia, dizendo que ninguém tem sorte, dizendo que, cara, para tudo, não vai mudar nada. Se você passar o dia inteiro reclamando dos problemas, sabe o que vai acontecer no final do dia? Nada. Você vai estar pesado, você vai estar desmotivado, você vai desmotivar as pessoas que vão estar à sua volta e de fato você não produziu nada. Então, vamos sair e vamos pro Go to Action. Vamos pra ação. E vamos agora? Vamos agora pra ação. Mas espera. Espero. Sabe por quê? Espero, já me empolguei. Tem outra pessoa da minha faculdade na live. Não, eu vou parar. Mas agora é minha Você fez faculdade aonde, Ivan? Na USC, em Bauru. Um beijo pra USC de Bauru. Que hoje chamam Unisagrado. Mas Unisagrado. assim, meus professores incríveis, todos, imensamente. E tá na live a Mônica Greg, que era minha... professora tão amada, sempre vai ser. Que responsa, hein, mano? Gente, e ela é top. Que responsa, hein? E se ela tiver na live passada, que nós falamos um pouco de Como é que é o nome dela? Mônica Greg. Ô, Mônica, coloca no comentário se a Van tá se saindo bem como psicóloga. Faz uma avaliação ótima. agora. Não faz isso comigo, Márcio. Mas vamos lá?
O que Tô nós vamos pronta. fazer A agora? flutuação. Vamos fazer. Eu quero andar acima dos É isso aí, ó. E esse cara falou que eu posso. Aprende Então, uma coisa, na psicologia é muito bacana essa troca de ideia de psicólogo e coach, né? A gente se debate algumas coisas, mas a gente percebe que a gente chama de coisas diferentes, na verdade a mesma coisa, e é muito bacana. A Van chama isso aqui de flutuação. No coach a gente chama de ensaio mental. Mas você chama de ter esse negócio também, go to action. Ensaio Na verdade mental? você faz um ensaio mental e depois você vai para ação. Entendi. É ou não é? Ah, eu já sou, né? Então vamos lá. Então vamos fazer agora um ensaio mental. O que é esse ensaio mental? Fica tranquilo que não tem nada a ver de hipnose, não tem nada a ver de flutuar, nada. É simplesmente você fazer uma projeção e você se imaginar. Então eu gostaria que nesse momento você se arrumasse na cadeira aí onde você tá, colocasse prumo Vai fechar aí. o olho? Não precisa Se fechar o fechar, olho, eu não. fecho aqui, Então hein? pode ficar do Eu jeito não que você alcanço. quiser, do jeito que você tiver à vontade, de um jeito que você... Se você quiser colocar o pé no chão, Eu tô balançando. ou encosta na cadeira, ou coloca o pé no chão, fica à Deixa o vontade. negócio. Mas é importante que você se concentre agora, porque a gente está falando de algo que é muito importante para você. E a gente tem muito respeito por isso nesse momento. Então eu queria que nesse momento você começasse a pensar. Quem é você depois da pandemia? Ou melhor, aonde você quer estar depois da pandemia? Qual é o seu projeto para depois da pandemia? Lembrando que o projeto pós-pandemia não quer dizer nem por um minuto que você vai ir para o Go to Action depois da pandemia. O Go to Action é agora, mas para que você comece a ir agora, você precisa primeiro fazer um ensaio aonde você vai estar. Então quero que por alguns segundos você pense aí em algo que você quer muito, em um projeto que você quer de fato que aconteça, em algo que você nessa quarentena aprendeu que é realmente o seu objetivo e você tem isso como meta na tua vida. Se você tem aí um papel ou caneta na mão, quero pedir que você anote isso. Se você está com o celular na mão, no note, escreva isso. É importante você escrever. Quando você escreve, você lê. E depois eu vou falar onde que você vai pregar esse papel que você escreveu aí. É isso aí. Então, arruma uma caneta para a nossa psicóloga Vanessa Cavassani. Eu sabia que ia fazer aquela então hora é que agora. eu fui Enquanto nós vamos Uma falando caneta. aqui, a Vanessa vai pegando uma caneta, vai pensando em algo que, Márcio, eu quero fazer isso pós-pandemia. Eu tomei uma resolução na minha vida que eu vou emagrecer, ou eu vou mudar de emprego, ou eu vou, sei lá, alguma coisa. A gente respeita. Meta, no coach meta a gente não se discute. Meta a gente cumpre. Se é viável para você, se é validado para você, se isso é relevante para você, a gente vai cumprir. Escreve, sem preconceito, sem julgamento, mas pensa agora nesse momento. Aonde você vai estar, o que você quer fazer como objetivo, como meta pós-pandemia. Já pensou, Cavassani? Pensei. Então vamos lá. Como você vai estar depois? Eu quero que você imagine até qual vai ser o seu sentimento quando isso acontecer. Pensa, você pensou aonde você quer chegar. Agora imagina você realizando isso. Imagina você no momento que você está conquistando isso. No momento que você conseguiu atingir seu objetivo. No momento que você conseguiu realizar esse sonho seu. Se imagina nesse momento. Se imagina até a roupa que você vai estar vestindo quando tudo isso acontecer. Imagina, idealiza a cena. Idealiza a roupa que você vai estar vestindo e até mais. Idealiza as pessoas que vão estar do seu lado nesse momento. Tá acompanhando aí, Ivan? Tô, tá fazendo sentido? Já tô lá nas pessoas. Tá fazendo sentido para você aí? Então, primeiro, eu pedi para que você se conectasse lá no dia, exatamente no dia que você conseguisse alcançar esse objetivo que tanto você persegue. Se coloca nesse dia. Imagina a roupa que você vai estar vestindo. Se idealiza. Idealiza as pessoas que vão estar do seu lado. E principalmente, qual o sentimento? Qual o sentimento que você vai sentir, Ivan? Que sentimento você vai sentir? Gratidão.
Qual o sentimento que você vai sentir quando isso acontecer? Se conectou com isso? Isso fez sentido para você? Se você quiser ver depois essa parte desse vídeo, é só você voltar. Ou você pode me chamar que eu faço de novo. Mas é importante você ter isso na sua cabeça. Você imaginar o que você quer. O que você vai sentir. Quem vai estar do teu lado. E que sentimento vai estar no teu coração. Fez sentido para você isso? Total. Você sabe que eu chamei de flutuação porque eu acho que você proporcionando pra gente esse exercício nos faz estar além do tempo. Sim. E nós sabemos que medo e ansiedade só tem valia, né? Só ganha força dentro de nós por conta do tempo, né? Então, se a gente estiver acima da linha do tempo, se a gente conseguir flutuar nesse exercício, meu Deus, você vai ver que a tua ansiedade e o teu medo, ele vai zerando, entrando num curso natural, porque medo e ansiedade fora da linha do tempo, ele não existe. Pode ver, por que a gente tem tanta ansiedade? Porque a gente fica pensando, o que vai acontecer lá depois da pandemia e tal. Ansiedade não tem muita validade se a gente sair do tempo. Então, esse exercício, para mim, eu vou aprender e vou aplicar, porque eu acho fundamental. Ajuda a gente a se projetar. É isso aí. Sem medo e sem ansiedade. E até validar. Eu me projetei. Eu achei projetou? que você fosse perguntar isso, perguntar outra coisa. Não, mas eu quero. Eu não vou expor aqui a tua meta. Minha vida é uma live aberta. A meta é particular. Obrigado, produção. A meta é particular, não vou te expor, né? Imagina. Eu agora tenho um termo. Qual é o termo? Minha vida é uma live aberta. É uma live aberta, é verdade, hein? Eu me projetei em algo que se chama Jornada Z. Jornada Z, é isso aí. Você imaginou? Jornada Z. Jornada Z, grava isso no nome, Grava você não vai falar muito. gente... Mas beleza, Van. Agora que a gente fez esse exercício, eu acho que é importante a gente explicar por que tem esse triângulo aqui do nosso lado, essa pirâmide aqui do nosso lado. Você que está assistindo em casa aí, talvez você já tenha visto isso. Na verdade, para quem não sabe, isso chama pirâmide de Maslow. Né? Maslow é um psicólogo americano, viveu na década de 50, ele desenvolveu essa análise, né? Desenvolveu esse conteúdo que justamente explica para nós muita coisa. Você que é líder, você que é gestor de pessoas, você que trabalha com organização de gente, organização humana, isso é muito importante para você saber como você fazer uma verdadeira gestão. Porque isso vai falar, e a pirâmide, rapidamente explicando para você, elas são 5 estágios, Van, da nossa motivação. E o ser humano, em algum momento da vida, ele está numa dessas fases aqui. E é interessante que vocês entendam que você só consegue chegar por exemplo, na estima, se as outras de baixo tiver realizada. Se a social, se a segurança ou se a fisiologia, se a fisiológica, né, tiver sanada. Agora, o que é interessante? A base da pirâmide, aquilo que causa mais preocupação, né, para que as pessoas realmente se motivam, é a parte da fisiologia. É a parte da comida, da água, do abrigo, do sono. Isso quer dizer que a primeira coisa que a pessoa pensa em realizar é essa. Vocês vão lembrar, quando começou a pandemia e começou aquela história de vai faltar comida, mercado vai fechar, ninguém vai ter dinheiro. O que aconteceu com os mercados, Van? Os mercados ficaram lotados. Por quê? Porque as pessoas todas desceram nesse momento para a parte da fisiologia. Não importa a fisiológica, né? Não importa o status social da pessoa, não importa onde ela estava, não importa o nível, todos foram para esse nível aqui da fisiologia. E vocês viram que tinham muitas pessoas também que compravam muito papel higiênico. Não, eu acho que a grande sacada dessa live é que hoje as pessoas vão entender.
Acho que o Por que segredo foi comprava tanto revelado. papel higiênico? Você lembra aquilo que no começo todo mundo perguntado por que raio o cara tá saindo no mercado E com compra. 20 fardos de papel higiênico? Porque o cara mergulhou na necessidade fisiológica. O cara já não importava mais as realizações pessoais, muito menos autoestima social. papel higiênico. O cara não podia mais se relacionar com ninguém. A segurança era o cara ficar dentro da casa dele e a única preocupação que ele tinha é comer, é beber água, é se abrigar e ir no banheiro. Tá aí respondido, Tá aí a resposta. né? A Eita. pessoa foi para a parte da fisiologia. E aí depois que ela consegue, né, essa parte da fisiologia, ela vai para essa parte da segurança. Isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece dentro da nossa empresa. Então, a pergunta que eu faço é: será que você é bem remunerado lá no teu emprego? Será que você se sente uma pessoa realizada do ponto de vista fisiológico? Depois disso, a gente vem para a segurança. E essa segurança, Van, é uma segurança tanto de física, quanto a segurança mesmo de se sentir confortável, de se sentir bem aceito, né, dentro de casa, se sentir bem aceito, ter a segurança ali, tá seguro na tua casa, tá seguro no teu emprego, né? Então, primeira pessoa satisfaz essa, aí ela vai para a segurança. Depois que ela tem isso realizado, ela vai para a parte social. O que é a parte social? A parte social é ela se relacionar, é ela se dar bem com as pessoas, é ela ter uma vida social bacana, é ela ter bons amigos, é ela estar participando do grupo de WhatsApp, é ela ser convidada para o churrasco. A pessoa ela vai se realizando. E aí depois ela vem a estima, que é o reconhecimento. E aqui você não importa só você ser aceito, não importa só você estar no meio, você tem que ter um destaque no meio. O que é esse destaque no meio? É você ser elogiado, é você ser reconhecido. Então, presta atenção, você que é líder, você que gerencia pessoas, se você não se preocupar em avaliar os seus profissionais, avaliar a sua equipe, dando um reconhecimento individual para ele, pode ser que ele não se sinta reconhecido. Às vezes um elogio é geral, mas você precisa chegar naquele cara, naquele profissional lá e dar um pontinho para ele, porque ele vai ter mais realização. Porque isso tudo aqui, Van, ele vai culminar com as relações pessoais, com a criatividade e com a habilidade que ele tem de desenvolver. Então, se você quer ser uma pessoa com uma alta performance, se você quer ter uma equipe de alta performance, você precisa prestar muita atenção nessa pirâmide aqui de Maslow, porque ele realmente colocou em camadas qual que é a sequência. E não adianta você querer pedir para o cara uma alta performance aqui, querer exigir muito da tua equipe, ou você querer exigir muito de você, se as suas necessidades fisiológicas não estiverem sendo cumpridas, ou se você não estiver seguro. Será que você é seguro? Será que você se sente confortável onde você está? Será que você se relaciona bem? Você tem um bom relacionamento? Você tem um bom relacionamento, Van? Sim. Se relaciona bem sim, com as né? pessoas? Pelo menos lá. Você acha que Ó, sim, né? Você sabe que quando eu estudei isso na faculdade, claro, né? Eu nunca tinha passado por uma pandemia. Mas quando a gente começou a se reunir, eu nunca pensei que isso aqui fosse tão pertinente para a pandemia. Porque até as pessoas podem estar se perguntando assim, bom, se para eu ir no topo, eu tenho que ter essas necessidades que na pandemia eu acho que a gente não está passando daqui. Exatamente. Então você deve estar pensando, puxa, se para eu ir no topo eu preciso resolver as questões da parte de baixo da pirâmide, então eu não vou para o topo nunca. Até essa pandemia passar, não vou no pós-pandemia, porque vai vir uma crise. Na pandemia Mas a gente está aí, justamente a gente aqui, tá ó, aqui. se preocupado com a segurança e preocupado com a parte da fisiológica, que é comer, beber, estar seguro dentro da tua casa. Ninguém está se preocupando com estar no meio de pessoas, até porque não pode, automaticamente não pode.
E aí também ninguém vai estar muito preocupado com o reconhecimento, porque se você não está junto de pessoas, as pessoas não podem te reconhecer e, consequentemente, a sua criatividade ela vai estar prejudicada. Por isso que nós temos que escalar essa pirâmide para que você consiga chegar aqui no topo e consiga realmente ativar a sua criatividade. Você só vai começar a go to action, só vai começar realmente a colocar em prática o teu objetivo se você começar a sair dessa parte de segurança, começar a se relacionar e aprender que o relacionamento nesse momento tem as suas privações, mas você pode muito usar as ferramentas que nós temos hoje. Você pode ter um reconhecimento por aquilo que você faz, mesmo não estando do lado das pessoas. Tem muitas pessoas aí que têm sucesso e são reconhecidas justamente por trabalharem de uma forma online. Quantas pessoas estão gravando live hoje? Quantas pessoas estão se descobrindo que saíram aqui da segurança, foram realmente se mostrar, colocar a cara, foram uma autoestima e estão conseguindo ter realizações pessoais, né? Você sabe, uma sacada assim mesmo da pirâmide é que mesmo que ela tenha essa sequência, nós podemos chegar no topo sem ter as necessidades fisiológicas de segurança. Nós podemos ter uma plenitude, uma autorrealização, uma autoatualização, que são os termos utilizados por Maslow. Até brinquei, falei que agora eu vou falar assim, se atualize, hein? Se atualize. Sabia que a gente pode ter, mesmo que essa parte de baixo não tenha, no momento você não tenha como saciar? Pega o povo que vocês vão lá no sertão. Pega a resiliência que vocês trazem das pessoas do sertão para cá quando vocês voltam. Eles não têm muitas vezes aqui, mas eles estão no topo melhor do que nós que estamos aqui. Dizendo que isso aqui, na verdade, é muito relativo da pessoa, né? O que vai dizer se você avançou de um para o outro, às vezes eu estar realizado para comer, eu tenho que comer uma picanha, né? Às vezes, para segurança, eu tenho que morar num condomínio. E isso aqui ele vai variando muito de acordo com a pessoa. Então, assim, não existe uma régua única. É de acordo com o normal de cada pessoa. É de acordo com... Para com isso, que normal a gente já viu que Ó, um beijão pro pastor arrepiante. Arrepiante, pastor Fernando. Fernandão. A Lu Nascimento de novo na live com a gente, uma graça. Ó, deixa eu ler para você também anotar. Quer abrir um pouco, Márcio? Eu acho que pode, né? Que tá tão fechado. Ó, olha só. Uma frase aí de Maslow para quem gosta de anotar, porque a gente sabe que tem quem gosta, né? Tem. Se você planeja ser qualquer coisa menos daquilo que você é capaz, então, infelizmente, você vai ser infeliz todos os dias da sua vida. Se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. Então, regaça as mangas aí, meu amigo, minha amiga, porque você é capaz, então faça a sua capacidade valer a pena, tá? E quem tá lá no topo, que características são essas? De relação pessoal? De comportamento. Na verdade, quando você tá no topo da pirâmide, você, no coach, a gente chama de uma pessoa que tem uma alta performance de resultado. É uma pessoa que realmente consegue desenvolver, uma pessoa que ela consegue de fato estar plena na execução da sua meta. Por quê? Porque ela não precisa se preocupar com as outras coisas de baixo da pirâmide, porque as coisas de baixo para ela já tá realizado. Por isso que, na verdade, se você tem um funcionário, olha que interessante isso, eu falo muito com empresa, se você tem um funcionário que está nesse nível aqui do reconhecimento, né, de você ser reconhecido, não adianta você de repente oferecer para ele uma cesta básica a mais por mês, achando que você vai motivar o cara, porque não está falando a mesma linguagem. Ele tem uma outra expectativa, né? Ele está numa expectativa de um conhecimento.
Se você tem uma equipe que de repente está com problema de relacionamento, não está se socializando, é muito difícil você querer exigir dessa equipe uma realização individual muito grande e ter um desempenho muito grande. Por quê? Porque ela não está se relacionando. Então você precisa entender que momento você está para que você consiga trabalhar exatamente. Seja você, seja na tua família, seja na tua empresa. Muito legal, você empreendedor, se você tem uma grande empresa ou não, gente, não perde a oportunidade não. Contrata o Life Coach. Estamos à disposição. Porque assim, é verdade, muito graças a bacana. Deus. As pessoas, os funcionários, às vezes sofrem tanto dentro de uma empresa e basta, gente, ter ali um profissional. Por isso que a gente precisa valorizar as profissões. Contratar um coach é muito mais do que sucesso financeiro. Você vai ter uma equipe feliz, vai mudar a história da tua empresa. Tenho certeza disso. Eu anotei aqui que essas pessoas que estão no topo, elas são aquelas que têm propósito, mente aberta, são flexíveis, são objetivas, autênticas, movidas pelo crescimento e não por necessidades. Exatamente. E são gratas e seletivas nos seus círculos, seus vínculos. Exatamente. Você sabe, Ivan, que é uma coisa importante que eu sempre falo em palestra que eu faço para a empresa, ou falando realmente com funcionários, que muitas vezes as pessoas, elas ao invés de fazerem né, gestão de carreira, elas fazem gestão de emprego. Márcio, o que você está falando? Ah, tal empresa me ofereceu R$10 a mais para eu sair de um emprego e para o outro. A pessoa vem aqui para baixo para fazer uma sessão, uma mudança com base na fisiologia, só que ela já está aqui em cima e ela não faz uma gestão de carreira pensando o que isso vai me proporcionar. Você vai ganhar R$10 a mais. E olha, tem tanto conflito, assim, eu recebo muitos pacientes assim, eu tô com conflito e agora eu troco de emprego, eu faço o quê? Olha isso, eu dou esse passo, eu faço. Nós vamos fazer uma jornada, nós nos propomos a desenvolver esse tipo de trabalho aqui em Duartina, no seu município, estamos à disposição. É isso aí. Márcio, Agora, vamos para a reta final para os 2 últimos exercícios. Exatamente. Já falamos muito, gente, não tem coisa melhor na vida que conhecimento, que saber. Vamos lá para os 2 exercícios finais, que eu estou... Então vamos lá. A gente está falando de muita coisa aqui bacana. Só para resumir muito rápido aquilo que a gente falou. Falamos do tema, nós estamos falando, você que chegou agora, nós estamos falando sobre o momento que a gente está vivendo. Falamos um pouquinho, desconstruímos um pouquinho o novo normal. Nós falamos aqui o que mais importa nesse momento é como nós vamos estar depois da pandemia. Falamos aqui várias coisas. Falamos da pirâmide de Maslow, falamos da tríade trágica, de coisas que você precisa entender na tua vida. E agora a gente quer preparar você para que você consiga tirar esse propósito, essa sua meta do papel e realmente go to action. Realmente ir para a prática e aprender de verdade a traçar uma meta. Se você já sabe traçar, vamos ver, fica aqui com a gente, aprende mais um pouquinho ou contribui com a gente com alguma dica. Se você não sabe de verdade traçar uma meta, traçar um objetivo, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Então, o primeiro exercício você vai formular suas metas, você vai decifrar a sua meta. Por que decifrar a meta? Porque toda meta tem uma submeta, toda meta tem um pra quê. Toda meta tem algo que está na segunda pele, eu gosto de dizer. Então, eu gostaria que você escrevesse essa pergunta e respondesse. Talvez você não vai conseguir responder isso tudo agora, mas eu quero deixar isso muito bem planilhado, projetado para que você consiga fazer isso na sua casa. Então, a primeira pergunta, Van, primeira pergunta. Qual o meu objetivo? O que eu quero? Lembra aquele ensaio mental que a gente fez para você se transportar para o dia que você conseguisse, para a sua realização? Perfeito. Então, qual é essa realização? Qual é o objetivo? O que você quer? Beleza? Escreveu isso? Para umas pessoas vão ser mais fáceis, para outras mais difíceis, mas o importante é você pensar.
Não se prenda de vez de responder isso agora, online, mas você precisa definir isso na tua vida. Essa ferramenta parece uma coisa muito boba, mas isso aí é estudo. Eu aplico isso nos meus coaches e muitas vezes a gente consegue redefinir a meta da pessoa ou muitas vezes a pessoa entender que aquilo de verdade não é uma meta na vida dela. Então, primeira coisa, o meu objetivo. Como a palavra mesmo diz, seja objetivo. Segunda coisa, o que você quer com isso? Você pensou no objetivo? Beleza. O que você quer? A pergunta é, para quê? Por que você quer isso? A terceira pergunta é quando, onde e com quem isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer? Você já sabe quando isso vai acontecer? Qual que é a data? Sabe o dia que você planejou, o dia que você sentiu aquela alegria de ter conquistado algo na tua vida? Que dia é esse? Dia. Depois nós vamos falar como é que você define esse dia. E onde você vai estar, aonde isso você vai se realizar, aonde isso vai concluir e quem vai estar do teu lado. Lembra? As metas, os objetivos da sua vida, elas têm que ser relevantes para você e relevantes para as pessoas que estão junto no barco, ou seja, a tua família. Quem vai estar comemorando, quem vai estar celebrando o dia que você conseguir. Quarta pergunta, a meta, esse seu objetivo, ele depende mais de quem? Ele depende só de você? Depende só do seu esforço? Ou depende de mais pessoas? Ou depende de você convencer alguém? Ou depende do propósito de outra pessoa? De quem depende esse propósito? De quem depende esse objetivo? Tá fazendo sentido, Van? Sim. Estão acompanhando? Então vamos lá para a quinta pergunta. O que impede você de alcançar esses seus objetivos? O que impede hoje você de alcançar? O que está entre você e esse objetivo? O que você encara que seja uma dificuldade para você alcançar esse seu objetivo? Já pensou? Sim. Você vai escrever isso. Você vai ficar olhando isso muito bem. E eu vou falar onde você vai pregar isso. Depois que você responder essas 5 perguntas, o que você quer? O que você quer, para que você quer, quando, com quem e onde, se depende de mais alguém e o que impede você de conseguir isso, você vai pregar isso aí num lugar onde você vai olhar todos os dias, seja no seu espelho, seja na porta do banheiro, seja no teto do teu quarto, para a hora que você deitar você ver, você vai colocar isso num lugar onde você vai ver todo santo dia. Tem gente que coloca na porta do banheiro, claro, da parte de dentro. Para a hora que você estiver sentado lá, o lugar onde você está pensando, meditando, você está lendo aí, não esquecendo do teu propósito. Muito legal. Adorei esse termo que você falou, segunda pele, Segunda né? pele. É o que está por trás. Gente, verdade. É o que está por trás, ó. A gente tem que entender o que está por trás. Né? Às vezes uma meta não é uma meta. Às vezes essa meta é uma projeção que você faz de algo que você quer, porque você não quer aquilo de verdade. Você quer de repente aquilo que essa coisa vai trazer para você. Já te dei um exemplo uma vez de tem pessoas que querem emagrecer. Quer emagrecer por quê? Ah, eu quero emagrecer porque eu quero perder tantos quilos. Eu quero entrar numa roupa. Cara, ninguém vai deixar de comer um brigadeiro para entrar numa roupa. Ninguém vai deixar de comer um brigadeiro porque quer perder 5 quilos. E aí quando você começa a entender a segunda pele da pessoa, você vai espremendo os porquês, e você chega de repente numa resposta assim, eu quero voltar a ser desejada pelo meu marido. Entendeu? Aí a pessoa vai deixar de comer um brigadeiro. Aqui, né? Aí a pessoa vai deixar de comer um brigadeiro. Né? Porque na verdade a segunda pele dela fala mais alto, tá dentro, né? Não é só perder o peso, é voltar a ser desejada pelo marido, pela esposa, enfim. Então é isso que é a identificação da meta. E muitas vezes a gente não identifica isso. A raiz. Né? A gente quer, mas não sabe como. A gente quer, mas não sabe por que a gente quer. E aí talvez quando a gente descobre por quê, a gente entende, nossa, mas será?
E aí tem uma outra ferramenta agora, que é a ferramenta de validação das metas. É a última, né? Porque a gente já passou tanto Cara, tempo. voa, Milton Toschi, voa. que tá na live, que foi quem tudo fez isso aqui começar, né? Deus usou Verdade. ele. Milton, Deus te abençoe, viu? Ó, nós vamos para essa que eu diria que é um exercício de, até anotei aqui, de despertar, né? Sim. Porque tem uma frase do Caio Carneiro que eu gosto muito. A gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Porque a gente não desperta e a gente não consegue investir tempo e reflexão na nossa vida. Sim. Então eu gostei desse exercício, mas eu não fiz ainda, vou fazer aqui. É isso aí. Vamos embora, e depois tem o sorteio e aí só quarta que vem. Quarta né? que vem. Mas vamos lá. Vamos pro último exercício, é muito importante. Esse exercício, na verdade, é uma teoria de Peter Drucker. Quem é da administração, da gestão de pessoas, conhece muito o cara. Esse cara é o pai da administração, o cara conhece muito e ele criou uma ferramenta de administração. Na verdade, não é administração, mas de validação de metas. Você saber se aquele sonho que você tem realmente é factível. Então, depois que você ressignificou em todas as 5 perguntas que eu fiz no exercício passado, nós vamos aplicar agora uma ferramenta que chama SMART. S-M-A-R-T. SMART. Uma palavra que em inglês significa esperto, né? Inteligente, smart. Então, isso é um significado que vai fazer com que você valide a sua meta e de fato você entenda se ela é factível, se ela não é factível, se faz sentido ou não faz sentido. Então é muito simples. S-M-A-R-T. S é uma palavra em inglês, então é specify. Specify o quê? Específica a pergunta. A sua meta, esse objetivo, ela é específica? Quer dizer, eu gosto de usar esse exemplo porque... Tá, você quer emagrecer quanto? Eu quero emagrecer. Mas quanto você quer emagrecer? Tudo aquilo que você não consegue medir, você não consegue mensurar se aquilo é positivo ou negativo. Então a meta específica é assim, eu quero emagrecer 20 quilos. Você está dizendo o que você quer. Eu quero comprar um carro. Você vai comprar um carro? Qual carro? Eu quero comprar um carro preto. Que carro preto? Eu quero comprar um Cruze preto. Você definiu a meta específica. Eu quero casar. Mas casar? Mas quando? O que você quer casar? Quer casar com quem? Já tem a pessoa? Já está bem definido? É específico? Ou seja, não aceite uma meta que não seja específica, Van. Então você falou da jornada. O que é jornada? O que é específico para você da jornada? A segunda coisa, a segunda letra, falamos do S, agora vamos falar do M. A meta é mensurável, quer dizer, a gente consegue quantificar. Se você não consegue quantificar, o mensurável quer saber o que vai precisar acontecer para que você saiba que isso foi realizado. Eu quero ser feliz. Olha que abrangente que é. Você quer ser feliz? O que é ser feliz? Né? A pergunta que coach adora. O que é ser feliz para você? Vamos especificar. Vamos especificar. O que é ser feliz? Vamos mensurar o que tem que acontecer na sua vida para você ser feliz, ou o que vai ter acontecido na tua vida para você falar, uau, alcancei a minha meta de ser feliz. Que não é meta, tem que especificar isso. Então falamos do S, falamos do M, agora vamos falar do A. A terceira letra, que é o A, significa alcançável. A pergunta, sua meta ela é alcançável? Tem 2 coisas aí que podem afetar para que uma meta seja ou não. Uma das coisas é tempo e dinheiro, né? Vou comprar uma casa amanhã. Ela é alcançável para mim? Pode ser que seja para você, mas eu tenho recurso para comprar uma casa amanhã? Ela é alcançável? Eu quero ir para a Lua na semana que vem. Antigamente a gente falava só de ir para a Lua, né? Ir para a Lua hoje é possível. Você vê que saiu agora a SpaceX no sábado com a primeira tripulação civil para a Lua. Então isso é possível. Mas eu quero ir no sábado.
É possível? Eu tenho dinheiro para isso? Então é a meta alcançável? Por que isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, Ivan? Porque quando a gente faz uma meta que ela não é alcançável, lembra aquilo que a gente falou na live passada? A expectativa é a mãe da frustração. Você cria uma expectativa de alcançar alguma coisa, você não consegue alcançar porque você não fez essa pergunta para sua meta se ela é alcançável, você não alcança, você se frustra e você acha que você não consegue fazer nada. Por quê? Porque você não validou a tua meta. Então vamos lá. Agora nós vamos para o R, que é relevante. Nós temos que entender que a meta, e nós falamos disso, a meta, ela é um fragmento, ela é um pedaço do grande objetivo que você tem na tua vida. Então, todas as vezes que você está com dúvida de fazer algo ou não, pergunte se é relevante para o teu objetivo. Quando você tiver com dúvida de trocar de emprego ou não, trocar ou não de carro ou de alguma coisa, pergunta, é relevante? Isso vai me deixar mais perto ou mais longe do meu objetivo? A sua meta, ela precisa ser relevante. Ela é relevante para você? Faz sentido para você? Ok, tá ótimo. E vamos para a última letra, que é o T. E o T é de tempo. Quando? Vou comprar um carro. Quando? Vou casar. Quando? E nós já falamos isso e eu volto a repetir. O quando não é semana que vem. O quando não é ano que vem. O quando não é em 2022. O quando ele sempre tem que haver um dia, uma data, de preferência horário. Por isso que todos o encerramento de uma sessão de coaching, a gente vai para o Go to Action, monta um plano de ação e todas as ações que a gente planeja tem um dia e tem um horário para ser cumprido. Então o tempo é você especificar exatamente a data, dia, mês e ano que você se propõe a cumprir o seu objetivo, a cumprir essa meta. A gente falou de uma forma muito rápida, Van, sim, mas numa sessão de coaching a gente se debruça em cima desses temas e a gente usa muito o método socrático para a gente conseguir revelar as verdades e revelar a segunda pele de cada um, que é muito importante. Eita, muito obrigada, Márcio. Muito obrigada. Gente, espero que você tenha aproveitado esses exercícios. Assim, numa live não dá para fazer do jeito que é o ideal, né? Exatamente. Mas olha, é muito lindo isso, de sabermos que a gente tem um profissional disposto, né, em oferecer esse recurso, essas reflexões pra gente assim, de coração. É verdade. Encerramos! Mais uma live, graças a Deus, encerrado. Eu só queria, que a gente está muito ultrapassado no tempo. Hoje. Né? Mas um conteúdo bacana. Então, assim, uma parte legal da psicologia transpessoal, que nos leva para uma questão espiritual, que é uma das coisas que Maslow fala, para a gente acreditar em algo além da nossa pessoa, eu vou deixar para a live que vem. É isso aí. Porque nós vamos falar de fé, né, com um convidado maravilhoso, que é o William Silva, que é o pastor da nossa igreja. Então, a semana que vem, aí eu engato um pouco dessa psicologia, porque muita gente acha que não pode, ou sei lá, né, acreditar em algo superior é uma coisa de gente fraca, não sei. Então, a gente vai conversar sobre isso. Não é, e é algo até científico e que ajuda a gente nas piores crises da nossa vida. Demais. Para mim, eu acho que é Deus sempre. Demais. E um exemplo, dá para falar rapidinho ou não? Exemplo, na minha visão, de realmente, quem sabe se comportar na pressão, porque a gente tem que se comportar na pressão, tomar decisão rápida, ter fé, acreditar. Hoje, o nosso personagem bíblico vai para Moisés. Moisés é um cara que viveu várias histórias, mas uma história que revela para mim uma resiliência, uma fé e uma atitude frente à crise. Foi na hora que ele estava ali, todo o povo de Israel fugindo do Egito, atrás do povo de Israel, todo o exército de Faraó perseguindo, eles andando a pé, o exército de Faraó tudo em carruagem, os caras 1000 por hora, ele tá fugindo com o povo, Deus orientando ele, de repente ele enfrenta um problema, ele se depara com uma pandemia, ele se depara com uma crise, ele se depara com um mar, e aí ele fala, o que eu faço? Sabe o que Deus falou para ele? Marche,
põe o pé na água. E Moisés teve a coragem de colocar o pé na água, e a hora que ele pôs o pé na água, o mar se abriu e o povo passou. Hoje nós estamos vendo o mar é essa pandemia. Se eles ficassem parados esperando o mar se abrir, ou o mar secar, ou dar uma outra alternativa, eles seriam assolados pelo povo egípcio. Mas eles tiveram uma determinação e sabiam aonde eles queriam chegar, e eles colocaram o pé na água e o mar se abriu. Posso te fazer um convite? Coloca o pé na água. Nosso pastor Williams, que será o nosso convidado, tem uma frase linda que diz: a fé, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Coloca o seu pé na água aí. Talvez vá molhar o pé, mas você vai ver que quando você estiver do outro lado, você vai ter marcas, e as marcas que vão estar em você, você vai aprender e vai levar isso para a tua vida. Outra coisa que ele fala, desista de desistir. De desistir. É isso aí. Né? É isso aí. E aí, gente, ó, nós já fizemos o sorteio lá, aí. Conforme a gente combinou. E quem ganhou foi a Juliana Rigo. Aê, Juju Rigo! Então você vai ganhar Mary o presente da Mary Kay, da Fabi Milano, é isso tá? aí. E aí, esse é o de quem compartilhou. Isso. E o Zaqueu ganhou a caneca personalizada. Ei, Zaqueu, do Empório das Quiches. E você Prazerzão. que comentou, nós vamos encerrar agora, olhar todos os nomes. Vamos fazer e um fazer sorteio. o sorteio, e o videozinho a gente vai postar na página da Zoe, tá? Para não ficar ninguém de fora e não tomar o seu tempo para fazer isso aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigada. Desculpa se a gente demorou um pouco mais, mas é para você, é um investimento em você. Tempo com saber não é perdido, É isso aí, é investimento. investido. É isso aí. Gente, Deus abençoe. um beijo, Deus abençoe Um beijo. vocês. Tchau, tchau.